Vamos abrir no profeta Isaías, capítulo de número 57, versículo de 1 em diante. Profeta Isaías 57, amém? A palavra de Deus diz assim, perece o justo e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que haverem andado na sua retidão. Mas chegai-vos aqui, vós, os filhos da agoreira, descendência adulterina e de prostituição, de quem fazeis vossos passatempos, contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua. Porventura, não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos inflamais com os deuses debaixo de toda árvore verde, e sacrificai os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos, nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são a tua sorte. Sobre elas também derramaste a sua libação e lhes ofereceste ofertas. Contentar-me-ei eu com estas coisas? Sobre o monte alto e levantado põe a tua cama, e lá subiste para oferecer sacrifícios. E de trás das portas e dos umbrais puseste o teu memorial, pois te descobriste a outros que não a mim, e subiste, alargaste a tua cama e fizeste aliança com alguns deles, amaste a sua cama onde quer que a viste, e foste ao rei com óleo e multiplicaste os teus perfumes e enviaste os teus embaixadores para longe e te abateste até ao inferno. Na tua cumprida viagem te cansaste, porém não desisti. Porém não disseste, não há esperança. Achaste novo vigor na tua mão, por isso não adoeceste. Mas de quem tiveste receio ou temor? Para que mentisses e não te lembrasse de mim, nem no teu coração me pusesse? Não é porventura porque eu me calei, e isso há muito tempo, e não me temes? Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, que não te aproveitarão. Santo Deus, fala ao nosso coração, Senhor, derrama da tua unção, da tua autoridade sobre nossas vidas. Nos ajuda, Pai, nesta noite a ouvirmos a tua voz, que possamos, ó Deus, estarmos atentos àquilo que o Senhor falar conosco nesse lugar, para que possamos sair desse lugar alimentados, restaurados, limpos e libertos pela tua palavra. Desde já eu quero te agradecer, entregar a ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, podeis sentar. Deus falando, através do profeta Isaías, ele faz assim uma indagação, porque eu fico vendo, irmãos, a natureza humana, ela é pecaminosa, não tem jeito, nós herdamos essa natureza humana pecaminosa, nós somos capazes de fazermos coisas assim do arco da velha, quando, usando assim o ditado popular, do arco da velha, eu nem sei como é que é esse negócio de arco da velha, é só um vício de linguagem popular, mas a natureza humana é capaz de fazer coisas horríveis. O homem sem Deus
Se você não tiver Deus no coração, se a palavra de Deus não estiver impressa no nosso coração, nós somos capazes de todo mal, de todo mal. O mal já habita em nós, ó. O salmista ele fala assim, ó, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal, porém, faço com naturalidade, amém? Porque isso já está em nós. E a gente vê aqui Deus falando, fazendo um relato, né, através do profeta Isaías, lembrando o povo do mal que eles praticavam. Às vezes nós queremos assim, por exemplo, às vezes nós cuidamos dos nossos filhos, defendemos os nossos filhos, queremos mimar os nossos filhos, mas aqui nessa época tinha gerações aqui que sacrificavam o próprio filho, era capaz de sacrificar o próprio filho, e você fala assim, mas essa geração, nós estamos vendo essa geração hoje, nós estamos vendo pessoas hoje sacrificando o próprio filho, por causa da carne, por causa da natureza humana. Se você for ver o objetivo, é o mesmo objetivo. Você acha que por que eles sacrificavam os filhos aos deuses estranhos daquela época? Por que eles faziam isso? Para ter benefícios, para ter benfeitorias, para ter prazeres, para ter alegria na terra, para se encher de bens, tudo para a natureza humana. Por que você acha que as pessoas hoje sacrificam seus filhos na prática do aborto e querem fazer isso com legalidade, né? Que seja uma coisa legal? Por quê? Para ter também o prazer, por causa da natureza humana, a mesma coisa, para não ter compromisso com criança, para não ficar presa a criança, para ser livre, para curtir a vida, para fazer o que quer da vida. E muitos escolhem sacrificar o próprio filho. E filho, irmãos, a palavra de Deus diz que filho é a nossa herança, é uma bênção de Deus. Os nossos filhos são bênção de Deus para nós, amém? São bênção de Deus para nós. Então, quando uma pessoa sacrifica o seu filho, quando uma pessoa, nós vamos usar no nosso contexto, né, que o sacrifício no nosso contexto é o aborto, né, que alguns fazem escondido, outros fazem, eu sei que eles têm mais diversos motivos para sacrificar uma criança, né, e quando eles fazem isso, eles estão recusando a bênção de Deus, enquanto que tem pessoas que querem ter filho, né? Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que choraram por isso, que se empenharam em buscar a Deus para que Deus curasse, como Ana, né? Mãe de Samuel, que chorava e Eli achou que ela estava embriagada, mas ela estava chorando aos pés do Senhor porque ela queria um filho. Ela queria um filho, pelo menos, né? E ainda assim ela ofereceu aquele filho ao Senhor, ela entregou ao Senhor, ela não sacrificou, ela ofereceu ele para viver, ela sacrificou a vida mundana dele, né? E para ele viver uma vida de santidade na presença do Senhor, e nós sabemos quem foi Samuel. Nós temos ali Isabel, mãe de João Batista, que era estéril, queria tanto ter um filho, não tinha, e quando foi ter, veio o menino que seria o precursor, que anunciaria, que seria a voz que clama no deserto. Nós temos lá Raquel, que não podia ter filho, né? E Lia teve vários filhos, mas Deus abriu a madre de Raquel, a própria Sara, né? Que Deus havia prometido, o sonho dela ter um filho, e hoje nós vemos, então filhos são bênção de Deus. Quando uma mulher pode gerar um filho, mas foi um estupro, nem que seja de um estupro, irmão, se engravidou, se Deus permitiu, aposte na vontade de Deus, porque muitas estéreis não poderiam ser estupradas que não engravidavam, e até mesmo casadas, mas no entanto Deus permitiu, né?
se Deus permitiu, é porque a bênção, o que acontece? Por que é uma bênção de Deus? Deus já abençoou essa mulher para que ela seja fértil. Ela pode até ter gerado no momento errado, ter feito uma escolha errada, né? ter se deitado antes da hora, antes do casamento, pode sem ter se estabelecido, tudo, mas a bênção da fertilidade já estava nela. Aí não é culpa de Deus, ela não pode sacrificar a criança. Agora, por que nós estamos falando isso? Nós vemos aqui que já nessa época o Senhor, irmão, estava questionando isso do povo de Israel. Ele veio falando aqui, perece o justo e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Nós estamos vendo isso acontecendo. Nós estamos vendo hoje acontecendo até no mundo. Nós estamos vendo as pessoas apoiarem os terroristas que estupraram as mulheres, que decapitaram as crianças, degolaram as crianças. E estão vendo pessoas para defender a causa do terrorista. É isso que Deus está falando aqui. Como é que pode isso? O justo foi decapitado, a pessoa estava dormindo, estava no seu lar, estava no seu santo lar, pessoa de família. Eu nem digo os jovens que estavam lá fazendo bagunça na festa rave, eu não sei até que ponto a festa rave tinha, que esse ano no Brasil era uma orgia danada, mas lá não sei, né? E eles vão, mas eles foram nas casas, nos lares, pegaram mulheres de família, esposas, filhos, crianças e sacrificaram, porque aquelas crianças decapitadas não estavam na festa rave, estavam nos seus lares. E Deus está questionando isso. Deus está questionando isso. Não dorme, nem dormita o guarda de Israel. A nossa vida está nas mãos de um Deus tremendo e poderoso. Nós entregamos a nossa vida a um Deus que vive e reina. Ele está no controle, Ele tem a situação nas mãos. Embora Ele esteja permitindo, o que aconteceu? Permitiu. Deus permitiu, Deus não tocou. Deixou que eles decapitassem as crianças, degolassem as crianças, estuprassem as mulheres, matassem. Deus permitiu, como permitiu que Caim matasse Abel. Mas quando chegar o dia da cobrança, irmãos, aonde é que vai estar essas crianças decapitadas? E essas pessoas que assim praticaram, se não se arrependerem, aonde é que vão estar? Porque Deus não se esquece. Nós vamos ver aqui que Ele registra tudo. Ele diz assim, nem considera isso em seus corações, né? E ele, versículo 2, ele fala assim, entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado em retidão. Isso aqui Deus está fazendo uma promessa de salvação, porque Jesus falou assim, que a casa do meu pai há muitas moradas, e essa morada é para quem? Para quem anda em retidão. O que é andar em retidão? É andar no caminho que o Senhor determinou. Que às vezes, por que é difícil para nós andar no caminho de retidão? Porque nós somos herdeiros de uma herança pecaminosa, e a nossa tendência, como eu falei antes, é andar tudo torto, é ir pelo caminho das trevas, é ir pelo caminho do prazer, é ir pelo caminho do absurdo. Sem Jesus Cristo nós somos capazes de fraudar, somos capazes de roubar. Às vezes não rouba por causa da lei, mas se não tiver ninguém vendo, como não tem ninguém vendo, o adultério, as coisas acontecem. Quantas situações a gente vê acontecendo? Essa semana uma pessoa matou uma cantora gospel, não vou nem falar cristã, que é cantora gospel. Quando eu vi a notícia que achou o corpo, que o marido reconheceu que eram as coisas dela, falou assim, foi ele. Na mesma hora eu falei que foi ele. Não é? Na mesma hora eu falei que foi ele. Mas segundo
o relato aqui, essas pessoas estavam andando um caminho fora da vontade de Deus, não estava na retidão, não estava nem ele nem ela. Não sei até que ponto é verdade, mas diz que tinha um problema lá com o motorista de Uber, viu, motorista? Cuidado. Entendeu? Então a gente tem que vigiar, irmãos, porque a nossa tendência é andar torto. Por isso que a Bíblia fala que Deus fala assim, ó, que anda em caminho de retidão vai ter o descanso do Senhor. É aquelas pessoas que estavam lá, que foram decapitadas, as mulheres que morreram, que foram estupradas, se estiver no caminho do Senhor, vai ter o descanso dela. O mal alcançou ela, mas Abel está descansando no Senhor. Jesus Cristo foi sacrificado na cruz do Calvário por nós, hoje está à destra do Deus Pai, ressuscitado. Porque Deus aposta, porque Deus investe naqueles que andam em retidão. Agora, é difícil andar em retidão. Para quê? Para a natureza humana. Por isso precisamos nos encher do Espírito Santo, irmãos. Por isso precisamos nos encher mais de Deus. Precisamos estar mais perto, mais cheio de Deus, senão não conseguimos, porque a natureza humana, a tendência é pecaminosa. Paulo diz que é uma luta da carne contra o Espírito. Por quê? Porque a carne não se converte. Se nós não fortalecermos o Espírito, a nossa carne nos leva para o caminho do mal. A gente vê aí até pessoas que se diz cristã, que se diz gospel, né? Com as práticas absurdas. Com as práticas absurdas. Eles vão para as igrejas, fazem um show gospel e daqui a pouco eles saem e vai para a balada. Isso até pastores fazem isso. Eu já vi testemunho de situação que acabava o culto e iam para a boate lá não sei aonde, lá em São Paulo. Como é que pode isso? Quando a gente ouve, a gente não acredita que eles fazem isso. São pessoas, irmão, que estão cauterizadas no pecado, aprenderam o caminho da exploração, da manipulação, aprenderam a manipular as pessoas através da palavra, através do Evangelho. Eles abrem uma porta e o objetivo dessa porta é enriquecer, não é levar as pessoas à santidade. Então não se fala em pecado, não se fala em retidão. Muito pelo contrário, fala que Deus vai dar. O tudo posso naquele que me fortalece tem um outro sentido para eles. Eles têm outra interpretação. Para poder o povo dar o dinheiro na igreja e para encher a igreja do povo. O que adianta você ter uma igreja cheia de gente desviada, de gente que está na igreja para fazer comércio, para fazer negócio, ou para se entreter, para se divertir, para se sentir, para dar prazer para a carne, porque tem igreja que dá prazer para a carne. Você morre de rir na igreja, você sai todo alegre, você sai todo, ai que alegria, ai que bacana, o pastor contou um monte de piada, que legal, olha só. Nós temos que sair daqui contristado por causa dos nossos pecados. Mesmo que você não pratique, você tem que sair daqui numa postura de vigilância. Olha, isso acontece. Eu preciso vigiar. E a palavra fala, vigia para você amanhã não fazer igual. Então a palavra não é para corrigir só quem pratica, mas é para advertir, para orientar, para que nenhum de nós venha praticar nesse caminho. E fala assim no versículo 3, mas chegai-vos aqui, vós os filhos da agoreira, olha só, mas chegai-vos aqui, vós os filhos da agoreira, descendência adulterina e de prostituição. Mas chegai-vos aqui aonde? É na igreja. A igreja não é do Senhor, a igreja não é a casa do Senhor. Aí Deus está falando, mas chega aqui, mas cadê o pregador para abrir e falar isso? Né? Que Deus manda falar aqui para Isaías. Isaías é o homem de Deus. Ele perguntaram para ele assim: a quem enviarei? O Senhor bateu no peito e falou: envia a mim. Envia a mim, Senhor. Envia a mim. Então ele abre a boca
e fala o que Deus manda falar. Não tem compromisso com homens, o nosso compromisso é com Deus. Ó, o meu compromisso com as ovelhas não é com as ovelhas diretamente, o meu compromisso é com Deus. Aí Deus quer salvar você, aí eu tenho que falar o que Deus quer falar, porque o meu compromisso não é com a ovelha, é com Deus. Se a ovelha sair desse lugar porque eu fiz algo fora da vontade de Deus, aí eu vou ter minha parcela de culpa. Mas se sai porque ouviu o que Deus mandou falar, aí problema com Deus. E ele fala assim, olha só, descendência de adulterina e de prostituição. O que Deus quer falar com isso? Eu tenho falado para os irmãos que Deus faz uma aplicação nas Escrituras. Deus faz a aplicação como Deus sendo o marido, o esposo ou o noivo, né, no caso de Jesus Cristo, e a igreja é a noiva, Ele sempre faz essa aplicação. Por quê? Porque essa é a aplicação mais certa que tem, porque é o homem e a mulher, o marido e a esposa, né? Os dois é uma só carne. Aí se entra uma terceira pessoa, já entra uma situação de adultério. Então Deus faz essa comparação, não é levando no literal para a vida sexual literal, mas é para a vida de falta de confiança em Deus, de ir buscar e praticar outras coisas que desagradam a Deus. Para Deus é como se fosse um adultério. Amém? É a comparação que as Escrituras usam. Olha só como é que ele entra nesse assunto. De quem fazeis o vosso passatempo? Né? De quem? Está passando tempo com o quê? O que você passa tempo? O que você faz no passatempo? Deus pode ser passatempo. Às vezes não vai na igreja para passar tempo? Não. Nós vamos à igreja para adorar a Deus, para louvar a Deus, a casa do Senhor. Amém? A casa do Senhor. Não é passar tempo. É falar assim, contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua. Ou seja, contra quem você está blasfemando? Contra quem que você está reclamando? Né? Como Deus ficou chateado com Jó. Embora Jó íntegro, não se desviou, né? não amaldiçoou Deus conforme a mulher mandou, pediu para ele fazer, mas ainda assim ele começou a questionar, sabe, uma murmuraçãozinha. Aí a gente fala, não fala? Quantas vezes nós falamos os filhos rebeldes na adolescência? Eu já ouvi isso de filho, falar que não pediu para nascer. Mas não foi escolha minha, que não sei o que. Adolescente fala isso. Essa questão do camarada homem e ficar revoltado porque queria ser mulher e a mulher queria ser homem. Isso é um questionamento contra Deus, porque quem resolveu isso foi Deus. Quem colocou na genética o corpo físico foi Deus. Deus errou? Foi concebido, um casal se deitou, concebeu uma criança, o espírito é colocado nessa criança. Que espírito que é colocado nessa criança? Deus erra? Deus coloca o espírito de fêmea no macho? Ou de macho no corpo de fêmea? Deus não erra. Isso é confusão do Satanás. Deus falou que você vai morrer? Você não vai morrer. Falaram para você que você é homem? Você não é homem, você é menina. Já estou ensinando as crianças pequenininhas que ela é menina. Um pai chegou na escola, eu não sei se eu postei esse vídeo lá para os irmãos. Aí o filho dele, tira isso agora, o filho dele estava vestido de princesa. Viu, pai? Presta atenção, fica ligado. Está ligado? Porque o menino estava todo serelepe de princesa. Não, estou falando para você ficar ligado, porque na escola, né? Aí a escola é assim, né? Para ele não ficar, às vezes o menino aceitou vestir, porque para ele é uma coisa normal, os outros meninos estão vestindo, a tia está incentivando. E a tia ficou quietinha, falou, não, tá bom, mandou tirar e tal, ficou quietinha, porque o pai ia crescer ali, ele ia ficar bravo, hein? Nunca mais eu quero meu filho assim. Ele falou, é negócio lá. Entendeu? Então, olha só que situação. Alguém vem e fala, não, você é menina, não tem problema não, pode vestir igual. Enquanto que a palavra de Deus fala que até a vestimenta de um homem é uma coisa e de mulher é outra.
Só de vestir, um homem se vestir como mulher já está pecando contra Deus. Olha só, irmãos. Jesus me falou assim, ó, se o homem olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já adulterou com ela. Contra ela. Com ela não, contra ela, que ela não está sabendo, né? Mas o mesmo acontece que se uma pessoa, se um homem veste a roupa de homem, de mulher, está querendo ser mulher, e mulher veste roupa de homem no sentido de querendo ser homem. Não é no sentido assim de você proteger o corpo. Por exemplo, se você ficou numa situação, né, nu, sem roupa, aí encontra um vestido, você veste para encobrir o corpo, você não andar nu, um homem, não está pecando contra Deus. Amém? O que Deus está querendo dizer é exatamente isso, o propósito do camarada se vestir como mulher. Amém? Isso é pecado contra Deus, é desobediência à palavra de Deus. Está lá no Levítico isso, até isso, ele não fala só a questão de se deitar com dois homens, ele fala até de um homem vestir roupa de mulher e mulher vestir roupa de homem. Claro que o negócio não está só na roupa, está no sentido, por que vestiu, para que vestiu. E ele vai assim, ó, contra quem escancarás a boca? Ele está falando dele, porventura não sois filho da transgressão, descendência da falsidade. Olha só, quem somos esses? Somos nós, irmãos. Se nós não andarmos, não formos lavados pela palavra, alimentados pela palavra, nós somos dessa descendência aqui. Eu tenho essa descendência. Eu preciso lutar contra a minha natureza humana. Cada um de nós precisa. Não, mas eu nasci na igreja. Não importa, filho, de onde você nasceu, não. A natureza humana é pecaminosa, a nossa descendência é pecaminosa, a descendência humana é adúltera, no sentido de desagradar a Deus, no sentido de não confiar em Deus, de não ter Deus como único Senhor da sua vida. Que às vezes não fala que Deus é o único Senhor da nossa vida, mas a gente confia em outras coisas, né? Em outras situações. Então ele vai assim, descendência da falsidade. Ele vai assim, que vos inflamais com os deuses debaixo de toda árvore verde. O que é vos inflamais? Se estivesse falando de um casal, estava falando daquela situação que ele quer fazer sexo de qualquer jeito, né? Um se inflamou com o outro, então é isso que ele está falando, que vos inflamais como deuses debaixo de toda árvore, quer dizer, outros deuses, né? Vos inflamais em quem? Fazer altar, fazer sacrifício para outros deuses, e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos. Por quê? Porque eles usavam esses lugares como altar dos deuses criados, imaginados pela mente humana. Meus irmãos, esses deuses são malignos. Por isso que quando Deus faz o teste, né, com Abraão, por exemplo, ele vai ser Abraão. Aí pediu para Abraão sacrificar o filho dele. Por quê? Porque a cultura fazia isso. Eles faziam isso por qualquer Deus. Eu quero ver se Abraão é capaz de fazer por mim. Porque lembra Deus questionando? Deus tem ciúme, irmão. Ele fala assim, não entristeçar o Espírito Santo, não causar ciúme. Deus tem ciúme de nós. Você vê que ele falava assim, quando nós procuramos outros deuses no lugar dele, isso entristece ele. É como um marido traído, entristece, fica triste. Às vezes eu vejo situações que agora com esse negócio de vídeo, né, o que tem de situação de adultério filmado, o camarada, um pega, o outro pega, e filme, põe na internet, aí a gente vê a pessoa reclamando, eu te dei tudo, e não sei o que, e tal, você foi fazer isso comigo. Assim é Deus conosco. Deus se entristece. Ele fala assim, tu vai confiar, eu faço tudo por você. E Deus fala assim, eles não têm deuses. Lembra Deus falando dos filisteus, dos outros? Eles não têm Deus e cumprem na risca a lei deles lá, do
Deus, do falso Deus, e vocês não querem me obedecer. Fala para Israel, Deus fala. Hã? Olha só, como isso é o que? Não é uma postura de ciúme de Deus? Os outros servem um Deus que não é Deus e pratica na íntegra. A pessoa é capaz de sair daqui de Piametá para ir na feitiçaria lá não sei aonde, lá no longe, não sei quando, e a igreja perto de casa, às vezes qualquer coisinha não quer a igreja. Olha só, e se fosse feitiçaria, ia lá não sei aonde. Por quê? Porque a carnalidade, a natureza humana, se nós deixarmos uma brecha, o inimigo toma conta da nossa vida, porque já é uma tendência da carne lutar contra o espírito, ser contra o espírito. Então, se você não fortalecer o espírito, o adversário vai usar a nossa natureza humana contra nós. Foi isso que ele fez, não foi isso que ele fez com ela? Não, Deus falou que você ia morrer, não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. A mesma coisa, ele fala assim, não, se você fizer isso, se você for aquilo, não ir à igreja hoje, não tem problema. Dois dias seguidos não tem problema, 3 dias seguidos não tem problema. O importante é que você está louvando a Deus em casa, o importante é que você está ouvindo a rádio, o importante é que você está vendo televisão, alguma coisa. Ele é capaz disso, irmãos. Eu não estou falando que eu fico vigiando a minha patroa, por mais espiritual que ela seja, não, vamos para a igreja, filho. Para a igreja, não pode ficar muito tempo em casa, não. Está de andador ali, ó. Da outra vez, da primeira vez que ela operou o quadril, foi difícil. Ela, não dá para ir ainda não. Claro que dá. Você foi na sua mãe, mas nem quando pode ir para a igreja. Você não vai no médico, você não pega o carro, não vai no médico, não vai na fisioterapia, por que pode vir na igreja? No quadril não podia descer escada. Mas depois já estava boa, estava acostumadinha já, porque a carne acostuma. A carne, você sabe, você falou, você próprio já deu esse testemunho, a carne acostuma. É só você ficar sem, você fica com preguiça de ir à igreja, porque a carne não quer vir. Quem é que queria vir à igreja com essa chuva? A irmã ainda falou assim, não vai dar para mim não, porque está chovendo, mas Deus foi lá e fechou um pouco a torneira. Não é verdade? Deus fechou a torneirinha, mas Deus já fechou. Eu ainda falei que não, mas Deus é bom, na hora de sair ele dá uma segurada ali, a gente vai para a igreja, depois ele torna mais um bocado. Eu sei que ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de nós. Ele fala assim, ó, nas pedras lisas do ribeiro está a tua parte, ó. Estas são a tua sorte, sobre elas também derramaste a tua libação e lhes ofereceste ofertas. Contentar-me-ei eu com estas coisas? Deus não está contente com essas coisas que eles faziam. Nós não fazemos isso, mas nós fazemos outras coisas, que muitas vezes Deus não fica contente, né? Então nós temos que aplicar a palavra de Deus às nossas vidas hoje, não é verdade? Então olha só, Deus falando, a sua parte está lá onde você entornou, fez o seu sacrifício, e Deus vai falar isso aqui para eles, eu vou assim, sobre o monte alto e levantado pões a tua cama, e lá subiste para oferecer sacrifício a outros deuses, e de trás das portas e dos umbrais puseste o teu memorial, pois te descobriste a outros que não a mim. O que é esse descobriste? Olha só o que ele está falando aqui, usando de novo a questão do adultério. Te descobriste, ou seja, tiraste a sua roupa para outro homem que não sou eu. Por exemplo, o marido falando com a mulher, entendeu? Isso que Deus está falando aqui, te descobriste, porque se abriu o coração para outros deuses que não é o Senhor. Fez lá um sacrifício, fez lá as suas oferendas, as suas coisas lá. Então, ele sempre compara a questão do casamento, porque é um casamento, ele é o noivo, mas isso é só uma figura, porque a gente sabe que no céu não tem negócio de casamento. Lá no céu, aí o homem fica assim, não, mas eu não sou noivo, eu sou homem. Não, meu irmão, isso é só uma figura, porque o céu, inclusive, é todos
masculino. Inclusive, as fêmeas hoje no céu também vai ser masculino. Não tem anja, não tem deusa, não tem nome feminino no céu, é Gabriel, Miguel. Não tem, todos são masculinos. Deus é masculino, tudo, é um sentido só. Negócio de masculino e feminino é para aqui, para a terra. Aí vai assim, subiste e alargaste, aí ele fala, olha como é que ele fala, subiste e alargaste a tua cama. O que é alargaste a tua cama? É que você deitou com mais de outra pessoa, sem ser o seu marido, ou seja, sem ser o seu Deus. Você ofereceu sacrifício a outros deuses, você agradou outros deuses, fez um negocinho com outro Deus, buscou prazer, buscou segurança em outros deuses, alargou a cama, e que não é o Senhor, e fizeste aliança com alguns deles, amaste a sua cama aonde quer que a viste, né? Então, por quê? Porque fizeram aliança com ele. Então, o que quer dizer aqui? Que o inimigo vai ficar perturbando a sua vida. Fez aliança com ele, fez acordo com ele. Aonde você estiver, onde tiver a sua cama, o Satanás vai estar lá. Para aqueles que entrou nessa linha, entrou nessa vertente. Por isso a palavra diz que quando uma pessoa se desvia, o demônio vem e ocupa o lugar dele 7 vezes mais. Traz mais 7 para ocupar. Amém? É mais 7 para ocupar. E ele diz assim, e foste ao rei com óleo, multiplicaste os teus perfumes e enviaste os teus embaixadores para longe, e te abateste até ao inferno. Então, tudo isso que nós fazemos, tudo isso vai ser em vão. O que ele quer dizer aqui? Que tudo que você fizer aqui fora da vontade de Deus é em vão. Na verdade, você está se abatendo. Tudo vai ser em vão. Fez isso, mandou os embaixadores, e na verdade ele se abateu. Eu fui fazer isso, eu fui em busca daquilo, eu criei isso, eu fiz aquilo, tudo em vão. E a gente sabe que essas obras de palha vão ser todas queimadas, e tudo que fizer para a natureza humana é tudo corrupção, é perda de tempo para nós, não nos ajuda no nosso processo de salvação. Amém? Não ajuda. Então, o que nós temos que fazer, irmão? Procurar andar na presença de Deus, procurar saber qual a vontade de Deus, como Paulo fala aos Romanos, procurar saber qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para nós, porque Deus, ele tem a vontade, é a vontade dele, olha só, é a vontade dele que ele tem para nós. Já reparou? Por exemplo, nós não somos Deus, mas a gente não quer uma coisa para o nosso filho, né? A gente quer para o nosso filho, tem gente que, por exemplo, tem pessoa que é médico, aí ensina que o filho tem que ser médico também, e às vezes muitos são por causa disso, porque o pai é médico, ou se não é militar, já viu família de militar? Aí vem todo mundo dessa linha de militar, de policial, né? Aí entra todo mundo com essa linha de policial. Vai entre os filhos, entra não sei o que, tem muito disso nos filmes americanos, né? Você vê lá que o avô era polícia, o pai também aí o filho foi ser também, né? Então entra todos por essa linha mas Deus fala assim, na tua cumprida viagem te cansaste, porém não disseste, não há esperança. Achaste novo vigor na tua mão, por isso não adoeceste, porque Deus tem sempre nos guardado. Deus, isso que está falando que achaste novo? Olha só, mesmo quem está fora da vontade de Deus, Deus está guardando. Mas até quando? Mas até quando? Ele deu um tempo para nós. Quando Deus cobra, igual está cobrando aqui, é porque chegou a hora
e a pessoa não se arrependeu ainda. Já extrapolou a medida dela. Deus está sempre guardando. Eu tenho dito que Deus sustenta toda a humanidade. Sabe o macumbeiro? Quem sustenta ele é Deus. Sabe a pessoa que está na prostituição, não morreu ainda, não pegou uma doença que morreu de matar, porque Deus está guardando, está dando oportunidade a essa pessoa. Mas aí vai chegar um dia que a oportunidade chegou. Lembra quando Deus falou assim, ó, vocês vão ficar 70 anos na Babilônia, então antes não adianta que não vai sair. Vão ficar 400 anos no Egito. Aí Deus falou assim, ó, ainda não completou. E quando Deus levou o povo para a terra prometida, ó, vocês vão pegar essa terra, aquela terra, agora tem fulano, ciclano, os nomes lá, Deus falou assim, esses não pega porque ainda não completou o nível de iniquidade deles. Quer dizer, eles ainda iam ter oportunidade. Amém? Como Nínive, não completou o nível de iniquidade. Então olha só, então falou para Israel não invadir aquele, porque aquele eu não estou te dando na sua mão. Por quê? Porque ainda não completou. Mas os que já estavam completos, que Deus já deu oportunidade, que eles já extrapolaram e tal, Israel entrou e passou a foice e fez tudo. Lembra? Jericó, todo mundo. Amorreu, Jebuseu, passou a foice. A espada, né? Aqui a foice no Brasil, lá é a espada. Por quê? Porque já chegou o tempo deles. Deus conservou. E Deus falou, eu vou dar a terra deles para vocês, porque eles contaminaram a terra. Aí Deus espera que Israel agora faça o quê? Santifique, purifique a terra, ou seja, comece a viver num lugar e de forma a agradar ao Senhor. Porque aquele lugar, Deus não tinha adoração naquele lugar. Olha só, toda a terra do Senhor, mas ele não tinha adoração vindo de lá. Não tinha ninguém lá exaltando ele, cultuando a ele, agradando a ele, vivendo na presença dele. Ele foi e disse, acabou o seu tempo. Tirou e colocou Israel lá. Agora a mesma coisa ele fala para Israel. Israel também tem o tempo dela. Ó, mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasse de mim, nem no teu coração me puseste. Olha só, Deus está falando que Israel estava vivendo sem o temor de Deus, nem pensava em Deus no seu coração. E o provérbio diz, o provérbio, Salomão diz que o temor do Senhor é um princípio de sabedoria. Uma pessoa que teme a Deus, ela já tem um princípio, só o fato dela temer a Deus, ela já tem um princípio de sabedoria, porque de fato Deus é Deus. Ele está conseguindo ver que tem um Deus, ele já tem um princípio. Tem que dizer, você agora só dá seguimento a esse princípio. Mas Deus está questionando aqui, Israel, ó, vocês não me temiam, não me colocaram nos seus corações. Porque quando nós temos Deus no coração, irmão, nós pensamos assim, ó, nós vigiamos, ó, você não cobiça a mulher do seu irmão, por quê? Porque você tem Deus no coração. Não cobiça o marido da sua irmã, por quê? Porque tem Deus no coração. Não cobiça o bem do outro, por quê? Porque Deus fala para não cobiçar na lei, né? Mas nós não fazemos isso, não é por causa da lei, é porque Deus está no nosso coração. Como ele falou aqui, ó, nós temos Deus no coração. Quem tem não pratica, não entra nessas práticas que desagradam a Deus, não entra nesses caminhos sem retidão. Amém? Não entra. Por quê? Porque a intenção do nosso coração é agradar a Deus. Por exemplo, Jesus Cristo tinha Deus no coração. O que Jesus falou assim? Eu vim fazer a vontade de Deus. Então, quando nós temos Deus no coração, o que nós queremos? Fazer a vontade de Deus, não mais a nossa. Lembra da oração de Jesus? Ó, se possível, né? Se possível, só puder me dar um carro, se possível abrir uma porta de emprego, mas se não, seja feita a tua vontade. Se puder curar, Senhor, eu quero ser curado. Quem não quer? Todo mundo quer ser curado, mas que seja feita a tua vontade.
Porque não adianta ser curado e perder a salvação. Porque, por que perder a salvação? A pessoa foi curada e perder a salvação? Porque com a nossa imposição, nós nos afastamos de Deus. A pessoa, às vezes, quer impor coisas a Deus, isso nos leva a outro tipo de relacionamento com Deus, não mais o de filho, não mais o de submisso à vontade de Deus. E não tem jeito de lidar com Deus se não for na questão da submissão. O que é a submissão? É exatamente o que Jesus falou: seja feita a tua vontade. Amém? É nessa submissão. Abre essa porta, eu quero, se for a tua vontade. Se não for, deixa eu fazer outra coisa. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Amém? O que agrada da tua vontade. Diga assim, ó: não é porventura porque eu me calei, e isso há muito tempo, e não me temes? O que Deus falou aqui? Ele está fazendo uma pergunta. Por quê? Porque ele se calou. Entrou por esse caminho, aí você pensa que está agradando a Deus? Não está, porque Deus está calado. E aí o temor do Senhor vai se afastando, vai sumindo. Quando você vê, está totalmente perdido. Quem não conhece pessoas cristãs que estiveram um dia na igreja e que hoje estão afastadas, totalmente perdidas? Todo mundo conhece pessoas assim. E às vezes pensa que não existe Deus, não, porque Deus se calou. Deus se calou. Vai indo. Na hora, é como se estivesse dando corda, né? Tem um termo, né? O alfa e o ômega. Já falei isso para os irmãos, a gente está dentro desse limite, desse termo. Não adianta que não passa, nem vem antes, nem passa depois. Nós estamos dentro do termo de Deus. A hora que chegar a hora, chegou a hora, acabou. Amém? Nós temos uma oportunidade de dentro desse termo, acertarmos o nosso caminho com Deus. Agora, quando chegar a hora aí não tem mais jeito. Quando Deus falou: agora eu vou tirar meu povo de Israel dali. O egípcio endurecia o coração, Deus ia lá e endurecia. Porque ele tinha que ter endurecido o coração para cuidar. Não, eu não vou escravizar esse povo, porque esse é o povo de Deus. Esse povo veio para o Egito com José. Vamos respeitar esse povo, porque ele tem um Deus poderoso, né? E não fizeram isso. Agora, por causa da saraivada, aí Deus vai lá e endurecia o coração. Aí, porque o castigo foi grande. E a Bíblia diz que corrige. Deus, ele permite, né? Nos entrega as situações, mas se quem tem a vida dele, a nossa vida pertence a Deus, ele vai cobrar daqueles que têm prazer em fazer mal. Amém? E foi isso que ele fez com o Egito. Não teve mais jeito. Me calei, e é isso há muito tempo. Aí vai assim, eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, que não te aproveitarão. O que eu falei para os irmãos aqui, essa palavra aqui, é a mesma daquela que fala assim, o que você faz no oculto será proclamado no eirado. O que Deus está falando aí? Aquilo que você acha que é a sua justiça, que é a sua... Eu vou publicar isso, todo mundo vai saber disso. Isso vai se tornar público. A sua obra. O que aconteceu? É o caso que aconteceu aí agora. O camarada matou a esposa, mas já está todo mundo sabendo que aquele... Não sei se ele era pastor também, ou se só era ela que era. Também? Olha só. Não, era só. Acho que ela que era pastora. Ela tinha um dinheiro, mas ele estava dando para em casa. Mas só que ele queria. Então, o dinheiro era dela, porque ela que é a cantora. Ela é pastora e cantora. E aí ele inventou uma história do Rubem que levava ela, tinha casa com ela, mas não tinha nada a ver. O Rubem já foi lá, o rapaz já foi pastor. Ela pagava só para levar nas igrejas. Mas viu como é que é bom? Não tem pastora, mas a pastora está com dinheiro. Estava com dinheiro. É bom ser pastor. Para quem quer manipular, não é ruim ser pastor. Já tem um ditado popular que diz que, isso é um ditado verídico, que terra de cego, tiver todo mundo cego, aí tem um camarada com o olho só, ele vai ser rei daquele povo, porque o resto está tudo cego, né? É o que acontece no meio chamado gospel. Os manipuladores que estão aí enriquecendo,
e enchendo as igrejas de gente que quer ser enganada. Quem quer ser enganado, irmãos? O exemplo disso foi quando Jesus foi crucificado. A multidão gritou: crucificam, crucificam. E ele era Jesus, ele fez um monte de sinais, ressuscitou gente, e ainda teve pessoas para gritar: crucificam. E muita multidão, a palavra diz: a multidão gritou: crucificam. E aquela multidão foi o quê? Foi manipulada pelos pastores da época. Amém? Os Caifás, os fariseus da época. E hoje tem a mesma coisa. O sistema religioso é o mesmo. Hoje nós estamos no cristianismo, mas funciona do mesmo jeito. Já está totalmente contaminado. E aí você vê pastora, né, e cantora. Mas a gente canta e não ganha dinheiro. Prega, não ganha dinheiro. Como é que esse pessoal fica rico com dinheiro? E aí, o dinheiro que matou ela. Ele não queria largar o dinheiro. Amém? E tem outros casos, né? Teve a outra que matou, foi o contrário, foi ela que matou. Aquela que era política, né? Não quero nem falar o nome dela, porque aquilo não é de ler nunca. Amém, irmãos? Então que a palavra de Deus, irmão, esteja no nosso coração, que nessa noite nós tenhamos recebido a palavra, né? Não como correção, mas como advertência para nossas vidas, porque essa palavra aqui é para o povo de Deus. Isaías profetizava para o povo de Deus. Amém? Então quer dizer que o povo de Deus estava no caminho errado. E assim como eu estou pregando aqui de advertência, eles também tiveram pregação de advertência e mesmo assim caíram no caminho errado. Então nós temos que vigiar, porque o inimigo vem e fala assim: não é isso não, o pastor é muito radical. Que Deus nos abençoe a todos, amém? Vamos ficar de pé.